Bom dia. Graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. É sempre uma alegria estar aqui na PIB Flórida, entre tantos amigos. A alegria só não é completa por não ter meu amigo aqui hoje, e nem Débora. Mas Deus sabe todas as coisas. Me sinto como quem foi visitar um amigo e foi recebido pelos filhos, o que é muito bom também, é uma alegria grande. Desde a última vez em que estive com os irmãos, não deixei de orar por essa igreja, e longe, sem poder ajudar, sem poder interferir, sem poder agir, a gente ora. E orar é suficiente. Então tenho orado pelos irmãos e carregado os irmãos também no meu coração e nas minhas orações. Esse encontro de hoje já estava previsto, já praticamente desde o ano passado, quando estivemos aqui no jantar da Global, com a visão mundial. E para mim é uma alegria também poder servir, junto com a Visão Mundial, com a Global Assistance Foundation, a todo o trabalho que os irmãos fazem e que continuarão a fazer e a expandir e aprofundar. Pela graça de Deus, que seja assim. O que trouxe no meu coração foi o livro do Gênesis, no capítulo 2. Eu convido a você abrir a sua Bíblia até lá, no capítulo 2 do livro de Gênesis. E desde aquela última vez, há pouco mais de 15 dias, eu fui embora pensando, quando eu voltar aqui, eu vou falar sobre o Shabat, sobre o sábado, sobre o descanso. Esse que é o dia do descanso, o sábado, o Shabat. Mas, como eu disse, a gente está longe, não sabe de tudo, não participa, não interfere, não decide, não nada, a gente ora. Aí eu chego aqui para falar do Shabat e estamos em obras. Estamos num palco onde a convocação é para o trabalho e se diz, não podemos parar. E é verdade, nós não podemos parar. Então, o que me ocorre é dizer, eu entendi, Senhor, o que o Senhor estava dizendo para mim. Eu, antes de chegar aqui, sabia um pouco. Depois que cheguei, fiquei sabendo mais. Mas continuo ainda no Shabat. No capítulo 2 do livro do Gênesis, quando está dito, no versículo 1, que assim foram concluídos os dias, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Há 3 atos de Deus a respeito do sábado. No sábado, Deus descansou, o sábado, Deus abençoou, e o sábado, Deus santificou. O sábado é esse lugar de Deus no tempo. Reverend Joshua Heschel, um rabino, diz que o Shabat é uma catedral no tempo. Nós não nos encontramos com Deus em um lugar, num templo, por exemplo, como esse. Nós nos encontramos com Deus no tempo, no Shabat. O Shabat representa esse lugar do encontro com Deus. Esse lugar quando estamos com Deus, mas não num lugar geográfico. O lugar tempo, chamado Shabat. O Shabat é aquele intervalo de tempo, aquela fração de tempo
que contém em si mesmo todo o tempo. O Shabat é aquela fração de tempo que contém em si mesmo todo o tempo. O Shabat é o tempo da eternidade. É o tempo eterno. O nosso tempo aqui é o tempo cronológico, de minutos. O tempo em que a gente consegue medir. Aqui, por exemplo, já está sendo dito que eu já falei 5 minutos e um pouquinho. A gente consegue medir esse tempo. Mas o Shabat é um tempo que não tem medida. Porque ele é um tempo que contém toda a eternidade. A Bíblia hebraica e os rabinos, eles têm um jeito de ler a maneira como Deus se revela, muito diferente da nossa. Por exemplo, no livro dos Números, está dito assim, que no primeiro dia do primeiro mês, na tenda da congregação, no deserto, aconteceu isso, isso, isso. Aí um rabino, porque os rabinos assim, o que você vai pensar quando diz, no primeiro dia do primeiro mês, na tenda da congregação, no deserto, se fosse eu já teria continuado a leitura. O rabino parou. Falou, aqui tem alguma coisa errada. O escritor errou. Errou por quê? Porque ele começou do menor. Ele começou, na verdade, no primeiro mês, no primeiro dia, na tenda da congregação, no deserto. Falou, ele começou do maior para o menor. Primeiro mês, primeiro dia. Mês primeiro, dia segundo. E depois ele falou do menor para o maior. Na tenda da congregação, no deserto. Por que ele começou do maior para o menor e depois do menor para o maior? Está errado. Aí ele ficou pensando mais. Aí ele falou, não está errado não. Não é o deserto que é maior do que a tenda da congregação. É a tenda da congregação onde a glória de Deus se manifesta que é maior do que o deserto. Porque o deserto cabe dentro da tenda. Esse é o Shabat. Não são os 6 dias maiores do que o Shabat. O Shabat é que é maior que os 6 dias. Porque os 6 dias cabem dentro do Shabat. Porque o Shabat é o tempo eterno. É o tempo de Deus. É o tempo qualificado de Deus. Os 6 dias são os dias de trabalho. Mas no 7º dia, o Shabat, Deus entra no seu descanso, santifica o dia, separa esse dia de todos os outros dias e abençoa esse dia. Esse é o dia abençoado. Esse é o dia onde Deus está pleno. Esse é o dia separado, é o Shabat. É nesse tempo, lugar, Shabat, que nós encontramos com Deus. Mas por outro lado, Jesus diz assim que o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas como é que Deus trabalha até hoje se ele entrou no Shabat? É porque o Shabat é um outro jeito de trabalhar. O Shabat é um outro jeito de experimentar o tempo. O Shabat O Shabat é mais do que uma data. O Shabat é uma atmosfera onde a gente entra. A gente entra no Shabat e descansa em Deus. O grande problema nosso é que a gente não sabe viver o Shabat. Porque a gente acha que o Shabat acontece de 6 em 6 dias. Mas para nós o Shabat deveria ser todo dia. Nós deveríamos experimentar o tempo em Deus e Deus no tempo. O tempo todo. Nós deveríamos trabalhar descansando e descansar trabalhando. Fazer como Deus, que está no Shabat, mas trabalha.
que está trabalhando, mas está descansando. Por isso que Deus não tem síndrome de pânico, Deus não fica estressado, irritado, Deus não fica confuso, Deus não fica num labirinto de pensamentos e sentimentos. De manhã Ele sabe o que quer fazer, à noite já não sabe. De manhã está triste, à tarde está alegre, meio-dia não sabe, está mais ou menos. Deus não toma remédio para dormir. Deus não tem pressão alta, Deus não tem ataque cardíaco. Deus não tem úlcera, Deus não tem câncer. Porque Deus vive no Shabat. Nós não, nós é que somos loucos. Nós é que somos consumidos de ansiedade. Nós é que somos completamente desvairados. Nós é que estamos correndo de um lado para o outro o tempo todo. Nós é que vivemos na lógica dos 6 dias, Deus vive na lógica do Shabat. Aí eu pensei, mas Senhor, como é que eu faço para viver no Shabat se eu tenho que trabalhar tanto? Foi aí que eu entendi que eu tenho que aprender a trabalhar no ritmo de Deus. E o capítulo 1 ensina para nós o ritmo em que Deus trabalha. E ensina para nós o ritmo em que nós devemos trabalhar. É uma dança, nós temos que viver dançando com Deus, e a gente tem que acertar o passo com Deus. Nós não podemos ficar dando trombada com Deus na dança. Nós não podemos ficar pisando no pé de Deus na dança. E nós não podemos ficar atrapalhando Deus para Deus ter que ficar pisando no nosso pé toda hora enquanto nós estamos dançando. Nós não podemos ir para um lado enquanto Deus vai para o outro. É uma dança. Nós temos que aprender a dançar com Deus na vida. E o capítulo 1 mostra como. É um segredo, é coisa de rabino, viu? Se você olhar, o dia de Deus, como é o seu dia? O seu dia é manhã, tarde e noite, não é? O dia de Deus não é. O dia de Deus é tarde e manhã. O seu é manhã e tarde. O de Deus é tarde e manhã. Como é que você trabalha? Você trabalha manhã e tarde. E Deus, como é que Deus trabalha? Deus trabalha tarde e manhã. Olha aí na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 3. Versículo 5. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o primeiro dia. Versículo 8. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Versículo 13. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Versículo 19. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Versículo 23. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Versículo 31. Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. O dia de Deus é tarde e manhã. O nosso é manhã e tarde. Tem alguma coisa engraçada aqui, para a gente aprender a dançar com Deus no tempo e entrar no Shabat. Porque enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. O Shabat é uma forma de dormir. O Shabat e a noite do sono têm muito a ver um com o outro. Quando eu era mais maluco do que eu sou hoje, ansioso do que eu sou hoje, mais estressado do que eu sou hoje, quando eu entendia menos das coisas do que eu sou hoje, quando eu era mais mal resolvido do que eu sou hoje, porque eu tenho problemas sérios, psíquicos, emocionais, eu tenho conflitos sérios na minha alma, muitas angústias. Às vezes eu acho que eu sou louco. Uma vez eu fui deitar, por exemplo, eu não gosto de dormir, eu gosto de continuar dormindo.
Mas de ir dormir, assim, eu não gosto. Mas uma vez eu fui deitar, aí eu puxei assim o lençol, deu a impressão que eu ia deitar num túmulo. Falei, Nossa Senhora dos Evangélicos. Eu falei, nossa, parece que eu vou deitar num caixão, que eu estou tirando assim o véu para deitar num caixão que eu vou morrer. Eu vou me cobrir assim ainda. E na hora eu fiquei pensando nisso. Nem sei se eu consegui dormir aquela noite. Eu fiquei pensando nisso, vou morrer. Ir dormir é ir morrer. Falei, que isso? Preciso fazer terapia. Preciso procurar um psicólogo. De certa maneira, ir dormir é ir morrer. É dizer assim, chega. Por hoje chega. A vida acabou agora. Vai começar de novo amanhã de manhã. Mas por hoje chega. Ed, para de trabalhar. Para de pensar. Para de planejar. Para de maquinar. Para de lembrar o que ficou por fazer. Dorme. Para. Sai de cena. Morre. Morre, ressuscita amanhã de manhã e continua. Porque enquanto você vai dormir, Deus vai continuar trabalhando, porque ainda Deus vai começar o segundo período dele agora. Você já terminou o seu, mas Deus vai começar o segundo período dele. Então dorme. Esse tempo de Shabat, esse tempo de descanso, essa noite de sono, é uma forma simbólica de nós falarmos para Deus assim, Senhor, aqui da minha parte acabou. Mas na verdade, nós não dizemos isso para Deus, porque nós nunca acreditamos que da nossa parte acabou. Nós queremos carregar tudo, levar na nossa mão e ficar trabalhando à noite ainda. Então Deus vem para nós e diz assim, para, dorme, descansa, entra no Shabat, não se mexe, não tome providências, não tome decisões, não ligue para ninguém, não atenda seu celular, não consulte seu Facebook, não marque compromisso, dorme. E quando Deus faz isso conosco, Ele está dizendo assim, olhe, você não é imprescindível para que o mundo continue acontecendo. Você não é imprescindível. Quando você acordar amanhã de manhã, o mundo estará em movimento, porque eu sustento o mundo, não é você. É a história daquele galo. Tinha um galo que ficou maluco, porque ele achava que o sol só nascia porque ele cantava. Aí um dia ele perdeu a hora. Aí ele acordou e viu que o sol estava lá. Ele falou, oxe, agora não preciso cantar para o sol aparecer. Relaxou. Desestressou. Dormiu melhor. Jogou os remédios fora. Parou de ir no psicólogo. O galo ficou tranquilo, porque ele achava que o mundo dependia dele para o mundo funcionar. Mas não depende. Sabe, o conceito de Shabat é parar de fazer tudo. Para tudo. Os rabinos foram tão radicais que eles disseram o seguinte, olha, no Shabat, se a sua casa pegar fogo, levanta, sai e fica lá na calçada olhando ela queimar. Não pegue nada, não pegue fotografia da família, não pegue documento, não pegue suas joias, não pegue suas roupas, não pegue nada. Simplesmente saia, porque se você fizer alguma coisa dessas no Shabat, você está trabalhando. Se pegou fogo, é porque tinha que pegar fogo. Então deixa Deus cuidar do fogo. O Shabat é o dia em que você não altera em nada a realidade. O que é trabalho? Trabalho é alterar a realidade. O Shabat é um tempo em que você não altera em nada a realidade. Você fica quieto, parado. É Shabat. Descansa, vai para o outro lado da rua, senta, encosta no poste. Se você fuma, acende um pito, fica lá vendo. Pegar fogo. Relaxado.
fica vendo pegar fogo, dizendo, vamos ver o que Deus quer fazer com isso. Nós temos nossa igreja, eu também conheço pessoas assim legais, viu? Cadê o Felipe? E temos na nossa igreja a Nauzira Nascimento. Ela tinha que levar 700 quilos. Você já viajou com excesso de bagagem, né? 700 quilos ela tinha que levar para Angola. Aí ela estava na fila para embarcar para Angola, olhando para o nada. Aí veio um senhor muito distinto, bateu no ombro dela e disse, a senhora está indo para Angola? Sim. Poderia levar uma pequena encomenda para mim? Ela olhou para o cara, um negão bonitão, apessoado, assim, que nem o Júnior, assim, tal. Menos. Aí ela falou, estou com 700 quilos. Levar uma encomenda, pensei, o que é, senhor? Eu posso levar assim. Aí ele tirou do bolso do paletó um envelope. Falou assim, eu sou o cônsul. Preciso que a senhora entregue isso aqui em Angola. Amanhã de manhã, a senhora chegando, um oficial vai procurá-la e a senhora só entrega isso. Ela falou, uau, mas a senhora está um pouco preocupada. Estou um pouco preocupada. É que eu tenho 700 quilos para embarcar. Ele falou, não se preocupe, por favor. Chamou lá uns 4 soldados, eles carregaram tudo lá, entraram, já despachou. Então a senhora venha comigo para a sala VIP. Para a sala VIP. Foi. Pousou em Luanda. Tiraram tudo do avião, mas ela ia para o Uambo. E lá não tinha, naquela época, aquele serviço da companhia aérea que tira do avião, põe para o outro e tal, aquele negócio todo. Não tinha nada disso, não. Tiraram tudo, deixaram na pista. E ela já tinha combinado com os angolanos de Luanda, os irmãos lá, que eles tinham que estar no aeroporto para pegar todas as caixas e colocar no outro avião que ia para o Uambo. E ela não podia descer. Então embarcou, ficou lá da janelinha olhando, os caras pondo tudo no avião que ia para o Uambo. Quando estava na metade, fechou a porta do avião. Senhores passageiros, vamos lá, não sei o que, aperte o cinto, não sei o que lá, estamos vazando. E o avião vazio. Ela falou assim, o que está acontecendo? Bom, o avião estava transportando um general, então não ia embarcar mais ninguém. E não deu tempo de embarcar todos os 700 coisas lá na pista. Ela ficou olhando aquilo, o avião foi taxiando, os irmãos com um monte de caixote, de coisa, dando tchau para ela. Ela indo para o Uambo. O avião decolou, ela ficou olhando os caixotinhos. E eu lembro que ela me contando essa história, ela disse assim, o Ed, naquela hora eu só pude fazer uma oração. Eu falei, o que você orou? Eu falei assim, Deus, quero ver como é que o senhor vai sair dessa. Sensacional. Esse é o Shabbat. Zero de ansiedade, zero de estresse, zero de angústia. Deus, quero ver como o senhor vai sair dessa. É Shabbat. Não está na sua mão, está na mão de Deus. Vai dormir, vai descansar, relaxa. É Shabbat. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Enquanto nós dormimos, Deus prepara o mundo para a gente trabalhar. Porque, olha, o nosso dia é manhã e tarde. Aí de tarde a gente vai dormir. Mas o dia de Deus é tarde e manhã, né? Então quando a gente foi dormir, Deus está ainda já começando o dia dele. Bom, o que Deus faz? Deus vai preparar o mundo para a gente trabalhar. Ele vai colocar em ordem as coisas, Ele vai agir, Ele vai se mover. A mão de Deus não está encolhida, Deus está trabalhando no mundo. Quando você acorda, Deus já fez um monte de coisa. Quando você chega para interferir num lugar, Deus já estava lá faz tempo, chegou antes de você. Sabe que bonito no livro de Atos dos Apóstolos acontece no capítulo 8? Está o Filipe lá no capítulo 8, na cidade de Samaria.
Daqui a pouco ele passa pelo fenômeno Capitão Kirk, se desmaterializa em Samaria e se materializa ao lado de um sujeito etíope que está andando numa carruagem. Aí ele vai correndo ao lado. Se fosse eu, por exemplo, ele dizia assim: pô, dá uma carona aí, brother, que o tempo está ruim. Pô, o Santos perdeu ontem. Eu ia puxar um papo, falar mal do governo, alguma coisa. Mas só que quando ele chegou na carruagem, o etíope estava lendo Isaías 53. E o Felipe falou assim: o que você está lendo? Isaías 53, não estou entendendo nada. Eu falei assim: é por isso que Deus me trouxe aqui, para te explicar Isaías 53. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, Paulo. Paulo está indo a caminho de Damasco. Quem é Paulo? É um assassino, matador da igreja, perseguidor. A caminho de Damasco, Jesus se encontra com ele fica cego, chega em Damasco, vai à casa de um homem chamado Judas. Aí Deus manda um profeta falar com ele, Ananias. E o profeta chega na casa, o apóstolo Paulo está lá, e Deus diz assim: Ananias, tem uma visita para você fazer. Quem? O Saulo de Tarso. Isso é um facínora. Eu falei: não, não é não, já está convertido. Já está lá na casa de Judas, está orando. E quando Ananias chega lá, o homem já está em oração. Deus chegou antes. Pedro, capítulo 10 de Atos. Tem uma visita para você fazer. Cornélio. É um gentio. Não, não é não. Já falei muito com ele. Você chega lá e não atrapalha o que eu já fiz, hein? Quando a gente chega num lugar, Deus já chegou antes, faz tempo. Quando você começa a falar com seu filho adolescente, Deus já falou com ele a noite toda. Aí você começa a sua matraqueagem lá. O moleque bate a porta da geladeira e vai embora com a cabeça cheia. Porque você fica matraqueando. Você não pergunta assim: Deus, o que o Senhor está fazendo na vida do meu filho? O que o Senhor está fazendo na vida da minha filha? Você não para observar. Você não presta atenção. Você acha que está na sua mão, que é sua responsabilidade, que está no seu controle. Você quer evangelizar as pessoas do seu trabalho, você enche o saco. Desculpa. Como fala isso, que não é encher o saco? Você enche o saco das pessoas lá, querendo evangelizar. Dá um tempo, o Espírito Santo está falando. Você não atrapalha, porque na hora que você começa, Deus já trabalhou meio-dia já. Deus está na metade do trabalho dele quando você começa o seu. Deus está trabalhando agora. Nós estamos aqui e o mundo está acontecendo. Quando a gente sair daqui, a gente fala: Deus, o que o Senhor fez e aprontou por aí, que a gente pega de onde? A gente pega de onde? Todos os dias a gente acorda para pisar um chão que não é nosso. Entrar num mundo que não é nosso. Interagir com pessoas com quem Deus está falando, elas estão se relacionando com Deus. A gente entra pedindo licença. A gente devia, antes de sair da cama, assim, antes de pisar no chão de Deus, a gente devia falar assim: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me deu vida de novo. O Senhor me trouxe da morte para a vida mais uma vez. E eu quero pedir licença para entrar no seu mundo e cooperar com o que o Senhor está fazendo. Jesus diz assim: o filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazendo. João 5:29, não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazendo. Presta atenção no que o pai está fazendo. Porque enquanto nós estamos dormindo, Deus está preparando o mundo para a gente trabalhar. Enquanto a gente está dormindo, Deus trabalha na gente. Enquanto
a gente está dormindo, Deus trabalha na gente. Sabe o Salmo 94? Sabe o versículo 19 do Salmo 94? Que diz assim, que enquanto eu estava ansioso, as consolações de Deus recrearam a minha alma. O recrear, descansar, brincar, ter prazer, recreação, recriação. Deus nos recria enquanto dormimos. Deus não apenas nos diverte, Ele nos recria enquanto nós dormimos. Há um teólogo chamado Gordon MacDonald, ele diz que o sono é a artimanha que Deus usa para nos dar as coisas que Ele não consegue nos dar enquanto a gente está acordado. Deus quer dar algumas coisas para nós, mas a gente vive correndo de um lado para o outro, a gente não presta atenção. Deus estende a mão assim para você. Está com sede, né? E você ali embaixo correndo atrás de água. Perguntando onde tem água, querendo comprar água, juntando dinheiro para comprar água, dizendo que é uma praga que não tem água, quem não providenciou a água, por que está quebrado esse bebedouro? E Deus está aqui. Mas você está ocupado demais, está ocupada demais, a gente precisa dormir às vezes. Não apenas para Deus nos dar o que Ele quer nos dar, mas para Deus falar conosco o que Ele quer falar. Deus fala enquanto a gente dorme, a gente sonha, a gente acorda com decisões tomadas. Quantas vezes aconteceu na sua vida de você orar, e de manhã quando você está secando o cabelo antes de sair de casa, você fala... O pessoal diz aí que isso é um fenômeno da mente, é insight. Tá bom. Mas eu tenho bastante insight quando eu oro. Menos diminui os insights quando eu não oro. Deus fala com a gente. Deus nos esclarece. A gente ora, entrega na mão de Deus e dorme. Aí durante aquela noite Deus trabalha. Durante aquela noite Deus fala com a gente. Durante aquela noite Deus nos recria. A gente volta com novo ânimo, com novo alento, com nova esperança. E começa de novo. Enquanto a gente dorme, Deus conserta as coisas que a gente fez. Enquanto a gente dorme, Deus conserta as coisas que a gente fez e completa as coisas que a gente não fez. Porque convenhamos, enquanto a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa, derruba balde, né? Esbarra em gente, causa acidente, machuca pessoas, usa palavras que ferem, a gente toma decisão errada. A gente vai derrubando gente pelo caminho, vai derrubando parede, vai atravessando sinal, vai meio desvairado, porque a gente está achando que se a gente não cantar, o sol não nasce. Aí a gente vai. E vai causando um monte de estrago no mundo de Deus. Aí Deus diz assim, Shabat, vai dormir, sai de cena. Preciso consertar umas coisinhas que você fez. Aí põe a gente para dormir. Eu não sei se não é por isso que quando a gente está tendo uma DR, um dos dois começa a bocejar. Acho que Deus fala assim, vou interromper essa DR aí, senão isso não vai dar coisa boa. Aí um começa a ficar com sono, fala, você já está começando a falar coisa que não deve, é melhor você ir dormir. Agora eu vou ter que consertar o que você já falou. É isso que acontece enquanto a gente dorme. Deus vai consertando as coisas que a gente fez. Deus vai reparando as coisas que a gente fez. Porque lembra, quando anoiteceu e a gente foi dormir, a nossa tarde é a manhã de Deus. Deus ainda tem o período da tarde dele.
Aí Ele vai completar lá e consertar as coisas que a gente fez. E Ele vai também completar o que a gente não conseguiu fazer. E tem coisas que a gente não consegue fazer porque a gente não é capaz. Mas também tem coisa que a gente não consegue fazer porque não é possível que a gente faça. Estão além do nosso limite. Eu me lembro um dia, quando meu amigo pastor orou comigo pelo meu filho, que eu acordava de madrugada para saber se ele já tinha chegado em casa ou não. Aí eu saía do meu quarto, olhava a porta do quarto dele. Se tivesse fechada, ele tinha chegado. Se não tivesse fechada, não tinha chegado. Aí eu levantava e ia lá. Aí um dia eu estou conversando com meu amigo, contei tudo isso para ele, ele falou, isso é normal. E depois que eles morarem fora da sua casa, que você não tiver nem a porta deles para ir olhar, vai piorar. Eu falei, e agora, o que eu faço? Aí ele falou, não sei, vamos orar. E eu lembro como ele orou. Ele disse assim, Deus, que as tuas mãos, que chegam onde as nossas mãos não chegam, façam o que as nossas mãos não podem fazer. Aí eu falei, é verdade. Há lugares onde a minha mão não chega, onde a minha inteligência não chega, o meu argumento não chega, a minha força de trabalho não chega, há resultados que simplesmente não são nossos, estão além do nosso limite humano, é só a mão de Deus. Mas também Deus completa as coisas que não somos capazes de fazer e que estão fora do alcance das nossas mãos, mas Deus faz coisas que é bom que estejam fora do alcance das nossas mãos. Porque tem coisas que, se Deus deixasse que nós decidíssemos como elas aconteceriam, nós íamos fazer tanta coisa errada no mundo. Nós quereríamos administrar a vida de todo mundo, a vida do sobrinho, do cunhado, da tia, da avó, do pai, da mãe, do irmão, da irmã. A gente ia tomando decisão. E a gente faz isso às vezes em oração. Senhor, presta atenção agora, eu vou dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer para resolver a vida desse moço aqui. Aí a gente começa a dar ordens para Deus, e pior que tem gente que ainda cita a Bíblia. E começa a dar ordens para Deus fazer. E Deus olha para a gente com aquele ar carinhoso e misericordioso, dizendo, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Daqui, deixa na minha mão que isso não está na sua alçada. Isso não lhe compete. É bom que fique comigo. Eu queria terminar dando de presente para você um versículo de Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E queria orar por você, fazer uma pequena oração e convidar você, não a vir à frente porque você já veio, mas queria orar por você. Se você disser assim para mim, assim, pastor, estou cansado, esgotado, eu estou trabalhando sem parar, eu não sei o que é um Shabat. Eu danço com Deus, mas eu atropelo Deus o tempo inteiro. Deus pisa no meu pé o tempo todo. Eu vou deitar, mas eu não durmo. Eu acho que se eu não cantar amanhã, o sol não levanta, não. Eu fui treinado assim, desde o primeiro dia que eu cheguei na América para fazer América, para resolver minha vida. A minha vida é trampo, é trabalho. Tem que trabalhar mesmo, estamos em obras, o mundo está em obras, nós estamos em obras. Mas a gente tem que trabalhar no ritmo de Deus. A gente tem que trabalhar no ritmo de Deus. Trabalhar perguntando para Deus o que Ele quer que a gente faça.
trabalhar acreditando que enquanto a gente está dormindo, Ele trabalha. Descansar e dormir para Deus recriar a gente, para a gente continuar trabalhando de maneira saudável. E trabalhar até um ponto em que a gente diz assim: chega, por hoje deu, daqui para frente está fora da minha... Tem uma senhora da minha igreja que ora, é uma mulher de oração, que de vez em quando eu corro para ela. E ela me contou de uma amiga dela, que a amiga dela ora dizendo assim, que ela ora pela pessoa, depois que ela diz amém, ela diz: agora é contigo, Jeová. Então, se você está cansado e diz assim: pastor, eu estou precisando de um Shabat, quero aprender o que é esse negócio aí do Shabat e trabalhar no ritmo de Deus. Se você ficasse em pé no seu lugar, eu queria orar com você e por você. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua boa mão que está sobre nós. Obrigado porque o Senhor trabalha enquanto dormimos. O Senhor nos alimenta enquanto dormimos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não dorme. O Redentor de Israel não dorme, não cochila. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. E nós te pedimos aqui, sopra o Teu Espírito Santo sobre nós, nossa consciência, no nosso entendimento, nos nossos sentimentos, no nosso coração, e dá-nos uma noite de sono. Ensina-nos, Senhor, a viver no Shabat, a trabalhar no Teu ritmo, a não atrapalhar o que o Senhor faz, a fazer só o que o Senhor manda, a descansar que a colheita depende da Tua palavra de ordem, não apenas da nossa semeadura. Te damos graças, Senhor, porque o mundo não está nas nossas mãos, está nas Tuas mãos. Te damos graças, Senhor, porque o futuro não está nas nossas mãos, mas nas Tuas mãos. Te damos graças, Senhor, porque os grandes dilemas, os grandes problemas da vida, os grandes problemas da nossa vida, eles não são resolvidos por nós, sem a Tua bênção. Então é a Tua bênção que nós pedimos. Dá-nos sabedoria para trabalhar, dá-nos sabedoria para falar, dá-nos sabedoria para decidir. Dá-nos, Senhor, essa confiança de que a vida está nas Tuas mãos e que a nossa vida está nas Tuas mãos. Realiza em nós a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Faz, Senhor, o que é o Teu querer para todos e cada um de nós. Estende a Tua mão sobre nós e conduze-nos. E faz por nós o que o Senhor fez com Teu servo Davi. Conduze-nos a pastos verdejantes de águas cristalinas e nos coloca para descansar, Senhor. Nos coloca para descansar. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Refrigera a nossa alma, Senhor. Recria e recreia a nossa alma, Senhor. Atravessa conosco o vale da sombra da morte. Não enxergamos nada à nossa frente, mas nós podemos sentir a Tua mão sobre nós. Pesa a Tua mão sobre o nosso ombro, aperta mais forte a nossa mão e diz para nós que Tu estás conosco no vale da sombra da morte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio maravilhoso que temos de cooperar contigo na Tua obra da redenção e de trabalhar dançando com o Senhor essa dança maravilhosa chamada Shabat. Obrigado, Senhor. Abençoa todos aqueles que descansam em Ti, porque em Ti nós esperamos. Tu és o Deus. Tu és o Deus que trabalhas por aqueles que em Ti esperam. E somos nós esperamos em Ti. E nós descansamos a vida aos Teus cuidados e descansamos em Tuas mãos. Oramos que seja assim, Pai, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão.